o partido se engajou numa luta política, uma bandeira política puxada pela esquerda pequeno-burguesa, que era o impeachment do Bolsonaro. Impeachment que nunca passaria, até porque a burguesia tinha maioria no Congresso, não interessava para ela a crise. Tinha outro problema, era fora Bolsonaro e que venha Mourão, porque o impeachment era só do Bolsonaro, não era do Mourão, só que teria que caçar a chapa. E aí o seguinte, é uma proposta de luta institucional que depende do parlamento. Nós pedimos ao parlamento, impeachment, tira o Bolsonaro. E deixamos de lutar contra a boiada que passava no parlamento burguês e na justiça burguesa, enquanto a gente se divertia com a pequena burguesia na Rio Branco, gritando fora Bolsonaro, né? E aí eles fizeram o que quiseram, passaram todas as reformas, porque enquanto a gente lutava contra o bobo da corte, que era o Bolsonaro, e a burguesia se aproveitou disso, né? Nós não lutávamos contra a corte. A gente dizia que tinha que lutar contra o fascismo, sem falar que tinha que lutar contra o capitalismo, porque o fascismo é filho do capitalismo. E queria dizer aos camaradas o seguinte, que eu estou muito feliz e forte, porque eu estou sendo impulsionado por uma juventude revolucionária que saiu nos últimos anos. É uma juventude que, como nos anos 80, quem é reformista não quer uma juventude revolucionária, porque eles serão os coveiros dos oportunistas e dos reformistas. Boa noite, camaradas. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria me solidarizar com os camaradas que sofreram esses ataques antidemocráticos da direção ainda majoritária no Comitê Central do PCB. Eu entrei para o PCB em 2010, seduzido pela proposta da reconstrução revolucionária do PCB. Né? Em 2014, após o 15º Congresso, 14º Congresso, fui eleito para o Comitê Central do PCB. E lá chegando, né, justamente após o Congresso, que tomou deliberações importantíssimas a nível do programa, a nível da orientação para a ação do partido, lá chegando ao Comitê Central, comecei a ver que a disposição para implementar a linha aprovada no Congresso era muito pouca. E um dos primeiros choques que eu tive no Comitê Central foi quando, querendo levar à prática as resoluções do Congresso, que colocavam que a principal contradição entre capital e trabalho, que colocavam a necessidade do partido se inserir nas massas trabalhadoras, no proletariado, eu coloquei a discussão no Comitê Central da necessidade de fazermos um giro às principais concentrações proletárias do Brasil. E a resposta, né, como não queriam se contrapor a uma resolução do Congresso, foi aquela tradicional: vamos criar uma comissão para estudar o assunto. Acredito que devem estar estudando até hoje. Pode ser que daqui a uns anos cheguem a uma conclusão. Após isso, o giro à direita, denunciado no manifesto, não começa no estalo de dedos, né? E ele começou já há algum tempo, pelo menos a partir de 2016, ele foi se aprofundando ao longo do tempo. E a responsabilidade nossa, dos camaradas, agora é muito grande. Porque nós estamos enfrentando não o capitalismo de
quando eu comecei a militar nos anos 70, no movimento sindical. Nós estamos enfrentando o capitalismo da barbárie, o capitalismo da guerra. Estamos ameaçados por uma guerra nuclear. E esse deve ser um dos temas, uma das preocupações que com certeza os camaradas vão ter. Tá? Sucesso na caminhada de vocês. Para eles, um expurgo desses, mesmo que resulte numa cisão e numa perda de muitos militantes, é até bom, porque a gente está justamente se livrando dessa geração aí que está entrando com muitas críticas, que não vem lambendo o chão dos acadêmicos, que não vem acostumado com a dinâmica de beijamão da universidade, né, onde você fica lá de orientando, esperando a aposentadoria do seu orientador para entrar no lugar dele depois, que é um pouco como funciona a dinâmica dos quadros médios do PCB, né, com a velha guarda. Então aí, essa geração tem mais, tem que ser expurgada mesmo. O que eles não analisavam direito, me parece, é que na opinião deles, o Jones é um oportunista, então uma hora ele vai puxar o carro e vai pro sol. Esse bando de gente aí da base não é ninguém vai ligar, né? Então eles esperavam que essa crise fosse uma crise controlada, que eles iam poder arrochar por cima e vai pegando os bagrinhos por baixo, uma hora esse pessoal percebe que eles não vão conseguir disputar isso aqui no longo prazo e vão saindo. Né? Não contavam com o fato de que somos comunistas e revolucionários e que, portanto, não simplesmente botaria a viola no saco e voltaria para casa. Né? E é por isso que essa crise escalou como escalou. E fica mais evidente ainda que esse era o plano deles, porque quando a crise escala e as polêmicas se tornam públicas, eles em momento algum recuam. Pelo contrário, eles abocanham a oportunidade. Eles falam, a gente queria um expurgo, achava que ia demorar, que bom que eles estão facilitando, vamos para cima. Né? Em vez de, como a gente nesse período inteiro do último mês agitou, convocar um congresso. Né? Porque se você é a direção e você tem uma crise à sua frente, não basta não reconhecê-la, você precisa achar um método para solucioná-la. E existem dois métodos possíveis para solucionar uma crise partidária: os expurgos ou um congresso. E aí a nítida opção do Comitê Central do PCB não foi por solucionar essa crise com métodos que permitissem a unidade. Né? Foi, pelo contrário, se aproveitar da crise para promover os expurgos que lhes interessavam. Quem era Cunha, quem era Renan Calheiros e quem era os principais articuladores do golpe? O Temer. Eram base do próprio governo Dilma. Então, o ovo do fascismo já está lá colocado. O próprio Bolsonaro era do governo Lula. Ele era do PP, que era a base do governo Lula. Então, o ovo do fascismo já está colocado. E a crise do capitalismo já está colocada. E capitalista não resolve o problema com diálogo, não vai ser com tribuna de debate, vai ser na guerra. Porque muitas decisões passavam, né, porque eu tinha um peso político de ter tido um papel em 92, na construção revolucionária do partido, que, aliás, eu queria fazer uma homenagem aqui, porque a gente não pode chamar esse pessoal de acadêmico. Nós queremos acadêmicos no partido, mas que não conciliem, que não vão para lá, para a academia, para fingir que não são comunistas, ou que são comunistas palatáveis. Porque esse partido foi reconstruído por dois acadêmicos que nunca fizeram essa conciliação e nunca aproveitaram o partido para fazer promoção de carreira na universidade. Eu queria fazer aqui Zuleide Faria de Melo e Horácio Macedo. Acadêmicos com muito orgulho. O Horácio Macedo foi o reitor mais revolucionário que já teve no Brasil. E era acadêmico, mas não era academicista. E não era oportunista para se aproveitar do partido, que ainda tem prestígio, para crescer na academia, para subir no sistema Lattes, né? E para dominar o partido. É esse povo que está dirigindo o partido hoje. Né? Então, por exemplo, solidariedade às Farc, era boicote. Era boicote. Eu sentia isso. As pessoas às vezes votavam, conspiravam por trás. Né? O Bruninho aqui deu... Eu publiquei hoje na minha lista de transmissão um texto do Bruninho. Né? E eles me contaram coisas incríveis. Eu já estava sendo fritado dentro do Comitê Central por gente que batia nas minhas costas. Né? Então, por exemplo, o KKE, o PCM e esse campo revolucionário. Né? Eles eram contra, né? E começaram a boicotar, logo em seguida, inclusive durante ainda a minha secretaria-geral. Por exemplo, nós estávamos tão envolvidos, quer dizer, eu e um grupo
também tinha gente também nesse campo se esforçando. Para fazer uma vanguarda revolucionária no Brasil, o nosso critério é o seguinte: são partidos revolucionários, organizações revolucionárias. Nós tivemos alianças e conversas sérias com dois partidos que tinham, digamos assim, inspirações teóricas totalmente diferentes, que é o caso da esquerda marxista, que está aqui, né, e o caso do PCR, do ponto de vista da história do movimento comunista internacional. Mas o que eu queria deixar claro é o seguinte: as divergências, né, na realidade, o problema não é disciplinar, né? Nós estamos vivendo uma polêmica, uma divergência que seria possível apenas de resolver com um Congresso democrático com tribuna de debate. Ele se resolveria não por consenso. Uma maioria ia ter que derrotar uma minoria. E também podia ter outras consequências também. De repente, esse racha podia acontecer nesse próprio Congresso. Sabe por quê? Porque as divergências estão se tornando inconciliáveis. Na realidade, o que está acontecendo no PCB é a divergência entre a reforma e a revolução. Essa é a divergência. Antes de 1917, já tinha essa polêmica, né? Os bolcheviques e os mencheviques. E isso não está acontecendo apenas no Brasil, por alguns fatores. Um deles talvez os comunistas no mundo todo já tenham resolvido a ressaca das dores da contra-revolução na União Soviética. Né? Estamos conseguindo superar esse luto, acho. Né? A outra questão é que as divergências, por exemplo, né, sobre o caráter da crise do capitalismo. Há camaradas que acham que a crise é cíclica, que ainda é possível ter reformas graduais, etapas, primeiro uma reforma, aprofundar a democracia burguesa, ir para as eleições, eleger a maioria do Congresso Nacional e decretar o socialismo com uma leizinha com 3 artigos, né? Decreta-se o socialismo, artigo 2º, revoga-se as disposições em contrário. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Tem gente que acha isso. E que é possível ainda reformar o capitalismo. Nós achamos que essa crise é sistêmica, é terminal. Por favor, eu vou usar umas palavras que não confundam que eu estou louco. Terminal, eu não sei quanto tempo pode demorar. Pode demorar décadas. Né? Pode demorar décadas. Mas eles não têm mais gordura nenhuma para queimar. Né? Não tem gordura mais nenhuma para queimar. É só retirada de direito, é só destruição do Estado. Não tem mais gordura para queimar. Né? Então, isso já faz uma diferença muito grande entre reforma e revolução. Né? Nós que achamos que não tem mais reforma, não tem mais etapa e não tem ilusão na democracia burguesa, defendemos que nós estamos chegando no mundo ao que nós estamos chamando da era das revoluções.